Já tá gravando. Primeiro fala o seu nome de verdade, depois eu vou botar o... Isso, bote o artístico. Né? Aham. Sou Luiz Henrique Ferreira Oliveira Júnior. Tenho 26 anos, Sagitário. Ascendente em Áries, não, mentira. Na verdade, não. Conhecido como Louis Oliver. Né? Mas o que é? Ah, e como é que você conheceu o cinema cult, filmes cult? Então, o primeiro filme cult que eu tive acesso foi o filme A Canção de Bernadette, de 1943, de Henry King, que foi passado no canal TCM. Depois disso eu gostei, né, muito. Ele era totalmente preto e branco, legendado, não se costuma, acho interessante, nem todas as produções antigas, quando vêm pro Brasil, têm o costume de ser dublado. E depois, nas aulas de artes cênicas, com 14 anos de idade, me foi apresentado o filme Romeu e Julieta, de 1968, produzido por Franco Zeffirelli. Vou ver aqui. E quais são as suas melhores experiências com filme cult? Alguma experiência engraçada que você teve, não sei? Olha, experiência engraçada, eu não posso dizer. O que eu posso dizer é uma experiência que eu acho muito boa foi quando eu comecei a me interessar mais sobre a história do cinema. Então eu tive acesso ao livro A Invenção de Hugo Cabret, em uma das escolas que eu lecionei, que teve logo a produção do filme, A Invenção de Hugo Cabret, que fala um pouquinho da história do cinema, né, desde os irmãos Lumière. E esse livro, no caso, ele foca muito na história de Georges Méliès, que foi um grande ilusionista que investiu no cinema e deu essa grande contribuição pra gente, como A Viagem à Lua, né, e A Cabeça de Borracha, né, que foram grandes truques do ilusionismo francês. E um detalhe interessante que Georges Méliès bota no filme é que todos os filmes eram em preto e branco, mas eles pegavam quadro por quadro e pintava cada quadrozinho para passar o filme em colorido. Isso foi muito legal. Uhum. E o que você percebe de diferente nos filmes cult quando você assiste? Diferente de um filme, assim, que é mais popular, por exemplo, vamos ver, por exemplo, o Thor. Thor é um filme lá super famoso, mas o que você percebe de diferente entre um filme, por exemplo, como Thor, para um filme que é cult, mais independente? A própria produção, né? Você pega um período onde efeitos especiais não eram uma coisa tão... não era um recurso, né? O primeiro efeito especial que teve foi justamente através de Méliès com ilusionismos. Hoje em dia é tudo computadorizado. A gente bota aquela telinha verde bonita, faz tudo computadorizado. E naquela época não, né? Naquela época você tinha que ter muita criatividade. Você pega, por exemplo, Ben-Hur, né? Ben-Hur, ele teve 3 produções. O primeiro foi um curta-metragem de 15 minutos. Nesse período, se eu não me engano, foi por volta de 1903. E depois teve a produção, que foi um grande sucesso. E ano passado teve uma releitura de Ben-Hur. E no primeiro longa-metragem desse filme, é uma coisa impressionante. Quando você vê o cenário, né, quando eles vão mostrar as ruas de Roma, todas pintadas com profundidade. Então você imagina que realmente há todo um morro cheio de casas, onde hoje não seria possível, né? A gente não entende, né, essa questão de utilizar da pintura. A gente já quer jogar tudo pro computadorizado. Então eu acho que hoje a tecnologia ajuda. Faz grandes produções, sim, mas também acaba diminuindo a nossa criatividade. Porque no passado a gente tinha que fazer muito com pouco. E hoje em dia a gente não faz quase nenhum esforço e produz muito. Então você acha que o filme cult, ele tem mais criatividade? Sim, na minha opinião, eu acredito que ele é mais criatividade por conta desses fatores que eu acabei de falar. Uhum. E quais são os filmes cults que você mais gosta? Bom, se vocês me permitirem. Pode pegar, fica à vontade. Depois eu vou querer filmar isso aí, tá? Fazer bonitinho. Tem filmes cults que eu gosto por diversas questões, né? Romeu e Julieta, além de ser uma adaptação para o cinema do clássico de Shakespeare, foi uma das minhas primeiras experiências com cinema cult, né? Eu tinha 14 anos, nas aulas de artes cênicas, e isso infelizmente é uma matéria que está diminuindo nas escolas. Eu acho muito importante se manter o estudo das artes cênicas. Quanto mais quente, melhor, da nossa querida Marilyn Monroe. E o baile de Ator Escola.
o baile de Atuar Escola, por exemplo, para quem não tem o costume, pode parecer um tanto maçante porque ele não tem falas. Então, é só através dos gestos, movimentos, através da dança, mostrando os padrões de comportamento franceses da época. E não tem como falar de cinema cult sem falarmos da nossa maravilhosa Audrey Hepburn, né, que tem produções como A Princesa e o Plebeu, Sabrina, Bonequinha de Luxo, né, que também mexeram muito comigo. Eu gosto muito de Sabrina. Bonequinha de Luxo, não tenho o que dizer. Até hoje é citado em muitos filmes. Muitos filmes fazem alguma referência a Audrey Hepburn em alguma cena. Faz a cena de alguém sentado na escadaria ou comendo seu croissant em frente à loja da Tiffany. Então, é muito interessante. E eu comecei a me apaixonar quando começou as produções musicais, né? Aí, como produção musical, a gente pode ressaltar A Noviça Rebelde, né, da nossa querida e amada Julie Andrews, Chorus Line, né, do Michael Douglas, perdão, aqui, pronto. Chorus Line, que é uma grande produção da Broadway, e Fama, né, o nosso Fame, que a gente tem músicas de Fama até hoje sendo tocadas, né? Uhum. E qual desses filmes, ou até outros, você recomendaria para quem tem interesse em começar a assistir filme cult? Olha, eu tenho um gosto especial por musicais, então eu com certeza recomendaria um musical como Fame ou como Chorus Line. Mas a gente não pode esquecer, eu não trouxe material aqui, mas a gente não pode esquecer do nosso querido, né, Charlie Chaplin, né, Luzes na Ribalta, O Circo, Tempos Modernos, que são filmes engraçados, num período onde não havia falas, e o cinema inglês ele é engraçado por isso, não havia falas, então você via o filme acontecendo e no meio da fala vinha aquela telinha preta com a fala do ator, e aí as musiquinhas sendo tocadas ao vivo ali no cinema, depois através dos fonógrafos sendo reproduzido. Então foi uma produção muito boa. Uhum. E onde que você costuma ver filme cult? Olha, já foi mais difícil ter acesso a filmes cults, né? Hoje em dia, antigamente eu tinha acesso através da escola, né? Meus professores passavam pra gente sala de aula. Hoje em dia a gente tem o Telecine Cult, que é um canal só para focar nesse tipo de material. O TCM vai apresentar algumas coisas. E tem a própria internet. Você pode achar o curta-metragem de Méliès no YouTube. E os próprios filmes que às vezes você encontra no centro da cidade, principalmente filmes cults a R$5, R$10, a preços bem acessíveis. Uhum. O tema do trabalho é os jovens que se interessam por filme cult. Você acha que é bom os jovens se interessarem por filme cult, pela cultura até do cinema? Porque filme cult faz parte da cultura do cinema, também é cinema. O que você acha sobre isso? Jovens interessados sobre filme cult? Bom, os jovens têm que ser interessados por filmes, primeiramente, né? Seja cult ou não. O cinema, ele foi uma inovação, né? Ele é conhecido como a sétima arte, e ele tem um propósito, né? E quando o cinema foi criado, a tecnologia era pouca, então os vídeos continham segundos. Então, quando começou-se a fazer as primeiras produções, os primeiros filmes não passavam às vezes de 10, 15 minutinhos. Então é importante a gente também entender que para termos as grandes produções de 2, 3 horas que a gente tem hoje, com todos os efeitos especiais, teve toda uma história, teve toda uma evolução. E o cinema, ele reflete também o tempo, a região. Você vai pegar um filme francês, ele vai ter uma estética. O filme americano vai ter outra estética. O Brasil, por mais que a gente não reconheça tanto, a gente tem a nossa estética, a gente tem a nossa forma de fazer filme. Às vezes, meio perdida, né? A gente tinha um trabalho maravilhoso com a Carmen Miranda, então tinha todo um período musical do cinema brasileiro. Fomos avançando, teve o período onde a gente falava mais do nosso Nordeste, do nosso sertão. Hoje a gente está apostando mais na comédia. Então, acredito eu que o cinema brasileiro está começando a se encontrar no cinema. Mas o fato da gente agora estar se encontrando, estar tendo visibilidade, a gente não pode esquecer toda uma história que teve no cinema brasileiro. O cinema começa em Paris com os irmãos Lumière em 1895. 6 meses depois, já estava começando no Brasil. E aí o cinema do Brasil, ele vem chegando com uma série de transformações. A chegada da luz elétrica, né, da energia elétrica no país,
o fim da abolição da escravatura, o que fez com que muitos imigrantes viessem para o Brasil trazendo a tecnologia, né? A primeira câmera vem chegar por volta de 1896, se eu não me engano, por Afonso Segreto, e ele filma, no primeiro momento ele vem trazendo as imagens das situações cotidianas da Itália, dos operários da Itália, e depois, no Brasil, o nosso primeiro vídeo foi a Baía de Guanabara, quando o Segreto estava vindo para o Rio de Janeiro, capital da República, logo como capital da República, tudo se concentrava aqui, o centro cultural era o Rio de Janeiro, então tudo começava aqui. O primeiro cinematógrafo que a gente tinha era na Rua do Ouvidor, e aí a gente vai, e ali é produzido passado em alguns minutos a visão da Baía de Guanabara. E isso para nós é nosso primeiro trabalho brasileiro no cinema. E daí em diante a gente vai evoluindo, vai tendo as nossas chanchadas, as comédias brasileiras, e vamos desenvolvendo até chegar à forma de filme que nós produzimos hoje. Então, assim, é importante para o jovem ter esse conhecimento. A gente vai vendo as coisas como estão e a gente vai esquecendo que tem toda uma história. Não só no cinema, mas no teatro, até para a tecnologia. Hoje a gente tem todos os CDs, os MP3 da vida, mas a gente não sabe que foi uma grande revolução os discos de vinil. E que houve um período que disco de vinil não existia, então a gente tinha que assistir tudo ao vivo, né? Então é importante a gente não perder esse acervo histórico da humanidade. Entendeu? Não estou falando nesse momento só da história do cinema, mas da história do mundo. Tudo que existe hoje existe por uma razão. E o cinema, ele vai nos ajudar muito, porque o cinema, ele acaba sendo um registro da nossa história. Então é importante, sim, a gente ter esse contato com o cinema, a gente ir em busca das raízes do nosso cinema e da raiz do nosso próprio país, porque nós também temos uma vasta história no cinema. Uhum. Falando mais agora um pouco do cinema atual, que filmes cultos atuais você indicaria, que você gosta também? Que você falou mais dos antigos. Sim, então, cult atual é complicado, né? Porque a gente teria que entender que a gente dizer que um filme não é cult vem de cultura. E cultura, todo mundo tem cultura, né? Então, hoje, eu, pessoalmente, não gosto tanto dessas produções de super-heróis que hoje estão na moda. Eu vi recentemente, só agora, pra vocês terem uma noção, Doutor Estranho, que eu até gostei, mas eu não sou muito fã. Eu ainda sou muito a favor dos filmes que mostrem, que não sejam tão ficção. Eu não sou muito fã de sci-fi. Então, por exemplo, tem esse filme... Então, Os Miseráveis não é um filme tão antigo, essa produção pelo menos é de 2013, e ele vem de toda uma história, né? Ele é uma adaptação do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, é a terceira produção dele, então eu achei muito bom, mas, novamente, eu sou fã de musicais, então esse filme é 2 horas só de musical, nem todo mundo vai ter paciência para acompanhar esse filme. Mas temos muitas produções boas que devem ser vistas. Acho que a gente não pode esquecer, só voltando um pouquinho na história do nosso cinema, que ainda é do finalzinho do século XX e o iniciozinho do século XXI. Central do Brasil, Nosso Lar eu gosto muito, independente da... Muita gente fala, eu não vou assistir porque tem uma conotação espírita, mas por trás da conotação espírita do filme, ele tem toda uma produção, né, que a gente nunca imaginaria que o Brasil teria a capacidade de ter essa produção. Né? Foi uma parceria do Brasil com o Canadá e foram gastos milhões para produzir esse filme. Ele seria indicado ao Oscar, né? Acabou perdendo para Lula, o Filho do Brasil, mas foi uma produção muito boa. Então a gente tem isso, tem Maria, Mãe do Filho de Deus, que teve a participação do padre Marcelo Rossi, que foi muito boa. O Brasil, ele permeia muito também pela questão religiosa. Então a gente também não pode perder isso. Não é a minha religião, mas é a história do nosso país, né? É a característica do nosso país, a gente não pode perder isso. E agora tem também o nosso cinema alternativo, né? Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, é um filme que está aí, né? Tem as produções Contrato Vitalício, se eu não me engano, do Porta dos Fundos,
Entendeu? E a gente tá partindo muito hoje pra comédia. O Brasil hoje tá querendo se mostrar como um país, né, de comédia. Então, muita calma nessa hora, é muito bom, vai que cola. Eu acho muito legal, né? Eu acho que vale a pena a gente dar uma conferida sem preconceitos pro nosso próprio cinema. Acho que fechou. Tá ótimo. Falou bem pra caramba. Eu gosto de vocês